Olá pessoal, boa noite. Aqui são 1 da manhã, tá? Então boa noite, boa madrugada, né? Enfim, eu resolvi fazer esse horário, tá? As lives do livro que eu tô lendo, que eu fiquei de trazer aqui, estudar, fazer o estudo com vocês, tá bom? Esse livro, ele ainda é sobre o tema que eu falei, né? Na última live, que são as afirmações, como a gente pode estar usando as afirmações para mudar a nossa conversa interna. O nome desse livro é Um Café com Autoestima, e eu quero ler aqui um trecho, né, o capítulo que a gente parou, que a autora, ela explica os benefícios das afirmações quando feitas da forma correta. O nome desse capítulo é Como o Café com Autoestima me transformou em uma autora de ficção. Então ela começa: quero lhe contar a história de como este método me deu uma ajuda específica. Quando comecei a fazer as afirmações positivas, tudo melhorou, desde o primeiro dia. Eu estava mais feliz, mais cheia de energia e a vida ficou mais fácil, mais agradável. Isso me deixou confiante, me sentindo bonita e motivada a agir em relação às coisas que eu havia escrito nos meus roteiros de saúde e bem-estar. Mas eu também estava escrevendo outra coisa, algo que na época eu honestamente não sabia o que poderia vir a ser. Mas como o diálogo interno já tinha feito maravilhas por mim, pensei que não tinha nada a perder e resolvi experimentar. Criei então um roteiro inteiro sobre me tornar romancista. Eu já escrevia bastante não ficção, mas a ficção era um mundo estranho e misterioso para mim. A minha voz interna era cruel em relação à minha capacidade de criar histórias. Eu nunca tinha pensado em mim como uma contadora de histórias. Nunca pensei que fosse capaz de fazer tal coisa. Isso era para outras pessoas, como o cara solitário do ensino médio que sempre carregava um bloco de anotações e escrevia suas ideias. Não era para mim. Claro, assim que comecei a praticar as afirmações, percebi que minhas crenças sobre minha capacidade de escrever ficção eram uma ficção. Era algo completamente inventado. De onde vieram essas crenças? Não importa, estava na hora de mudá-las. Então comecei a incluir afirmações sobre ser autora de romances no meu roteiro diário. Ao adicioná-las a uma lista de afirmações que eu já estava praticando e acreditando, consegui inserir algumas linhas sobre um tópico no qual eu achava que não tinha talento algum. Eu mal sabia por onde começar. Adicionei as linhas como: eu sou escritora prolífica, eu sou um gênio criativo, estou cheia de histórias para contar, para mim é fácil escrever romances. É isso. Acrescentei várias frases assim, que continuei minha rotina de café com a autoestima todas as manhãs, dia após dia. E sabe o que aconteceu? Um belo dia, eu estava sentada no quintal da minha mãe durante o confinamento da pandemia de Covid-19 e de repente me ocorreu a ideia de uma história. Veio aparentemente do nada. Do nada. Até olhei em volta para ver se alguma coisa poderia ter me inspirado. Afinal de contas, ter ideias? Do nada? Ou será que não foi do nada? Pergunta: qual é a fonte de toda criatividade? Resposta: o subconsciente. Bem, é claro que eu não sabia de onde vinha a ideia. Isso é literalmente o que significa a palavra subconsciente. Mas de onde o subconsciente tira ideias para histórias? Resposta: da nossa programação. Nesse caso, do meu novo diálogo interno. É a única maneira de explicar porque isso nunca tinha acontecido em 40 e poucos anos até eu começar a fazer afirmações positivas sobre escrever ficção. Nenhuma ideia de história me ocorreu durante esse tempo nenhum. E aí comecei a dizer a mim mesma que tenho muitas ideias para histórias. E de repente, ideias começaram a surgir para mim do nada. Fiquei em choque.
Mesmo acreditando no poder das afirmações, a velocidade da minha transformação e a clareza desse evento faziam com que tudo parecesse bom demais para ser verdade. Mas não era. Episódios semelhantes continuaram a acontecer. De repente, cenas daquela história começaram a fluir na minha mente. Hoje em dia, acontece com tanta regularidade, de uma forma tão previsível, que não reajo mais com espanto. Passei a esperar que ideias aleatórias me alcancem, vindas do éter. Agora, quando aparece uma ideia para uma história ou para uma cena, eu reajo com uma afirmação de reforço. É isso aí, garota. Você é uma estrela. Fazendo só uma observação da importância da gente fazer afirmações. O que as afirmações, elas são? As afirmações, elas são palavras, são frases de poder que tocam o nosso coração, que modificam, por exemplo, toda a estrutura que está no nosso cérebro, que está instalado como uma programação até no momento presente, até a gente jogar a consciência nesse estado negativo, nessa programação negativa e mudar essa conversa interna, porque essa programação, ela acontece, se você parar para observar, como uma conversa interna. Por exemplo, alguma situação acontece, né, externa a você, e como você reage a essa situação? De forma negativa, se autodestruindo. Por exemplo, vamos supor que você esteja querendo realizar algum objetivo e esse objetivo ele é novo para você, você não está acostumada, é algo novo, isso te gera medo, te gera, né, algumas ansiedades. Tudo bem, medo é normal, ansiedade é normal sentir, isso faz parte do ser humano, é uma proteção inclusive, tá? Não tem nada de mal nisso. O problema é quando o medo ele se torna algo paralisante, a ansiedade ela se torna autodestrutiva, como por exemplo, isso não vai dar certo, não sou capaz de fazer isso, não sou bom o suficiente, e por conta desses pensamentos autodestrutivos, você não consegue dar o passo que você tem que dar para você alcançar esse objetivo. Isso sim é um desalinhamento do divino, da presença, do poder do eu sou, do poder do divino dentro de você. E aí, quanto mais dessa conversa interna você tem consigo mesma, mais desconectada do seu poder você fica. E aí acontece várias coisas. Você deixa de acreditar em você, né? Você não consegue mais realizar absolutamente nada, você se trava, a sua vida não anda, você começa a se tornar exatamente esses pensamentos e o seu comportamento, eles vão de acordo com o que você pensa sobre você, porque se torna uma crença, uma convicção, entende? Então é por isso que é tão importante mudar a conversa interna. Muitas pessoas não conseguem, por exemplo, manifestar alguma coisa na vida delas, na realidade, por conta disso, porque elas ainda continuam com essa conversa interna negativa. A conversa interna, ela é quem muda a estrutura do nosso cérebro, é ela quem faz a conexão com o divino, com o seu eu superior. É ela quem faz essa pausa com o seu ego, tá? Que faz essa... É uma pausa mesmo, não é uma divisão, mas é o seu ego se afastar nesse momento, né? Romper essa atividade para que o seu eu divino que está dentro de você, para que as energias que já circulam dentro de você, que você precisa, tá? Experienciar elas, viver elas, para se tornar uma outra pessoa, para alcançar os seus objetivos, para realizar tudo o que você quer, para ter a vida que você quer, manifestar aquilo que você quer, nesta conexão. As afirmações, elas servem para isso, para limpar esse campo, tá? Porque o divino, ele trabalha o tempo inteiro, ele vai trabalhar. O universo, ele responde a qualquer energia que você manda para ele, a qualquer sentimento e a qualquer emoção, seja ela negativa ou positiva, ele vai responder você. Os nossos pensamentos, eles atraem os sentimentos, e sentimentos é o que nos conecta ao divino, ao todo, a Deus.
Deus, ele está sempre respondendo, sempre. Porém, existem energias que quando a gente está vibrando muito baixo, essas energias, elas são atraídas. Nós atraímos essas energias. E quanto mais a gente rumina pensamentos, mais sentimentos, pensamentos ruins, negativos, mais sentimentos ruins e negativos a gente sente. E isso tudo é um espelho do que a gente sente por nós mesmos, do que a gente pensa sobre nós mesmos, as nossas convicções, as nossas crenças sobre nós mesmos. Então é isso que a autora revela. Quando a gente muda a nossa conversa interna, a gente se alinha, né? A gente se alinha ao divino. A gente cria novas sinapses, tá? Novas conexões neurais. E a gente começa a se olhar de outra forma. As coisas, elas começam a acontecer, porque essa conexão, ela acontece, tá? Então, voltando aqui. Bom, ela continua. Hoje em dia é isso que acontece com tanta regularidade, de uma forma tão previsível, que não reajo mais com espanto. Passei a esperar que ideias aleatórias me alcancem, vindas do éter, né? Vinda desse plano mais sutil, certo? Agora, quando aparece uma ideia para uma história ou para uma cena, eu reajo com uma afirmação de reforço. É isso aí, garota. Você é uma estrela, você é capaz. E assim, minha conversa interna me deu um talento, uma habilidade que eu nunca sonhei que poderia possuir. E embora eu não fale mais assim, com palavras como nunca pensei que pudesse e etc., estou repetindo-as aqui para contar como aconteceu e para que você entenda a minha antiga mentalidade. Corta para 6 meses depois, até o momento. Já escrevi 6 romances sob o pseudônimo de Brisa Star. Foram 6 romances em 5 meses, o que dá cerca de 6.000 palavras por dia na fase da escrita, que é diferente da fase de edição. E tenho uma lista do tamanho do meu braço com ideias para novos livros. E então, de onde veio toda essa criatividade que apareceu subitamente quando eu estava na casa dos 40? Sem nunca ter escrito uma única palavra de ficção durante toda a minha vida. Você já sabe a resposta. A criatividade veio das afirmações feitas no ritual do café com a autoestima. Quando fiz essa descoberta, fiz como se um novo mundo se abrisse. Assim que percebi que meu cérebro era capaz de receber uma história, entendi que aquilo era realmente possível. Em 1954, quando Roger Bannister correu 1 milha, que é 1.600 metros, em menos de 4 minutos, uma façanha que até então se julgava impossível. Em 1954, quando Roger Bannister correu 1 milha, 1.600 metros, em menos de 4 minutos, uma façanha que até então se julgava impossível, outro atleta veio e quebrou seu recorde apenas 46 dias depois. Em outras palavras, assim que eu soube que não era possível, passei a saber que era possível. Algumas noites depois de ter a primeira ideia, minha mente ficou tão inundada com outras ideias que eu não conseguia dormir. Vocês percebem que ao mesmo tempo que ela traz o relato dela, a gente consegue ter ali também a conexão de forma clara com o divino. Olha o que ela fala aqui. Algumas noites depois de ter a primeira ideia, minha mente ficou tão inundada com outras ideias que eu não conseguia dormir. Foi incrível. Abandonei a ideia de que não prestava para fazer determinada coisa e passei a realmente ser capaz de fazer aquilo. O divino, quando a gente se conecta, reconecta com o divino, porque não existe essa interrupção de conexão, que nós temos o divino dentro da gente. Então não tem como você chegar e cortar. Mas existem muitas interferências, que são os nossos pensamentos. São esses pensamentos autodestrutivos. Pensamentos negativos todos nós temos. Mas é aquilo que eu falei, tá? Quando ele se torna autodestrutivo, isso são poluições que faz com que
coisas maravilhosas, milagres aconteçam à nossa volta e a gente não consiga observar, não consiga sentir, né? E quanto mais isso acontece, mais essa desconexão acontece, menos brilho diante da vida a gente sente. Sabe aquela coisa assim de que você parece que tudo está adormecido dentro de você? Eu já me senti assim. Como se tudo tivesse adormecido dentro de mim. Eu não via alegria na vida. Poderia acontecer qualquer coisa e eu não via alegria na vida, né? E é isso, essa desconexão, de tanto você ficar ruminando esses pensamentos. Olha que coisa forte que ela fala. Abandonei a ideia de que não prestava para fazer determinada coisa e passei a realmente ser capaz de fazer aquilo. O pensamento autodestrutivo, ele é exatamente isso. Ele traz a ideia, a convicção dentro de você de que você não nasceu para aquilo, de que você não presta para fazer aquilo, de que aquilo todo mundo consegue menos você, porque você é incapaz de fazer isso, de conseguir isso. Isso é um pensamento autodestrutivo. Tudo graças às palavras de incentivo que eu repetia para mim mesma. Criei novas ligações em meu cérebro simplesmente por dizer: sou uma escritora prolífica. Eu sou um gênio criativo. Repeti isso muitas e muitas vezes. Daí se tornou verdade. Pois bem, eu lembrei agora que tem, inclusive, um autor que eu não me lembro o nome, que ele fala que é para você repetir, né, aquilo que você quer, mesmo não sendo realidade, né, mesmo não tendo manifestado, mesmo você ainda não sendo essa pessoa que vai manifestar esse desejo, mas que você tenha isso claro na sua mente. Repita, 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 até que isso se torne realidade, né? Então, assim, isso é muito interessante, isso é real, gente, isso aconteceu comigo, né? Por isso que eu estou aqui, inclusive, diante da câmera, gravando aqui para vocês. Quem me viu há 3 anos atrás, nunca na vida ia me imaginar que eu fosse fazer tudo o que eu já fiz até agora, tá? Então, isso acontece, isso é real, as afirmações, elas são reais, elas mudam a vida. A gente já tem as afirmações dentro da gente prontas, porque faz parte da nossa programação, a programação de cada um, né? E se você quer saber se essa programação é boa, se as afirmações que você faz para si mesma, elas são boas, olha para a sua vida, olha para cada área da sua vida. Se tudo estiver em ordem, ok, continua com essa conversa interna. Se não estiver em ordem, se tudo estiver desmoronando, assim como aconteceu com a minha vida, você precisa mudar a sua conversa interna. E é com o uso das afirmações diariamente da forma correta que você vai conseguir mudar isso. Inclusive, as afirmações, elas te dão essa ânsia da ação, essa vontade da ação, porque ela muda lá dentro. É dentro de você, tá? Então, ela mexe nessa parte bem lá do seu interior, que dificilmente outra técnica, outra ferramenta consiga fazer isso. Então, as afirmações, elas são poderosas por conta disso. Elas mexem no seu coração porque você vai trabalhar com a emoção. Elas vão mexer também com os seus pensamentos. E são as duas coisas fundamentais para a gente se mover, para a gente construir, para a gente realizar, para a gente se sentir realizada. Ou não, para a gente se afundar, tá? Continuando aqui. Pois bem, eu estava tomada pelo ímpeto criativo, então decidi produzir um roteiro completo de afirmações sobre minha nova vida de autora de ficção. Escrevi as frases em uma cartolina colorida e gravei minha leitura como uma música animada. Eu ouvi a gravação quase todos os dias e ainda faço isso muitos meses depois. Todas as pessoas que já compraram materiais comigo já conseguiram identificar alguns padrões do meu material, nos meus materiais. Por quê? Porque tudo que tem no meu material eu uso, eu faço. E uma das coisas que ajudam, tá? Ajuda a gente a potencializar qualquer ferramenta que a gente esteja usando é a música. Ela eleva a sua vibração, você se sente super bem,
você se sente super motivada, aquilo faz com que você se olhe diferente, se sinta poderosa dependendo da música que você esteja ouvindo. Então faz assim uma super conexão, inclusive se você usar com a afirmação, tá? Com as afirmações. Você sentar, começar a escrever suas afirmações, mantrar essas afirmações, ouvindo uma música que você se sinta poderosa, que você goste. Faz todo sentido. E eu assim, eu gosto e eu uso comigo. Eu faço direto, inclusive, tá? Por exemplo, todo dia de manhã, eu já falei aqui, eu faço meu ritual da manhã e uso, né, a música para me ajudar a me conectar com as afirmações. Então é assim, é maravilhoso. Super indico que vocês usem a música como um instrumento mesmo de conexão com o divino também. Fazer com que as afirmações elas ganhem mais poder dentro de vocês, tá? Porque a música, vocês verem, né? Eu tô falando aqui sobre palavras, afirmações, você falar palavras de poder para si mesma, né? E a música, ela faz isso, ela traz, né? Ela tem as palavras, ela tem ali o som, né? A melodia, enfim, não entendo muito disso, mas é isso que eu quero dizer. Você precisa se conectar com a música. A partir do momento que você se conecta com essa música, tá? Que também é falado, ou então você pode usar apenas o som dela, né? Que é o que eu gosto muito também, para não dar nenhuma interferência. Você vai potencializar. Gente, é na hora, é instantâneo. Quando eu faço, eu chego a ficar arrepiada de tão poderoso que é você fazer essas afirmações e você usar com a música, você mantrar isso com poder, com energia que tem dentro de você, que já existe dentro de você, tá? E colocar isso para fora e mantrar isso e receber isso, tá? Receber de uma forma genuína, receber, conversar com o seu eu superior, falar que você aceita tudo que você está falando e finalizar com gratidão, finalizar agradecendo muito. Isso é poderoso demais. E isso faz você mudar, faz você, além de mudar a si mesma, você consegue mudar a sua vida, a sua realidade. Enfim, esse capítulo acabou, tá? Eu já vou finalizar ele, porque o que vai entrar aqui é um outro capítulo. E depois eu vou... Deixa eu só abrir aqui. Isso mesmo. Que aí eu vou ler, né, numa próxima live. Mas a ideia toda é essa. A ideia é saber construir as afirmações, tá? De uma forma bem estruturada, usar elas todos os dias, diariamente, até que essa mudança interna aconteça, tá? E isso se torne algo normal para você. Você falar com você mesma de uma forma saudável. A sua vida vai mudar. Você não vai precisar correr atrás de nada, porque as coisas vão começar a acontecer. Ok? É isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Assim como mudou a minha vida, eu já falei isso aqui, assim como mudou a minha vida, eu acredito que possa mudar a vida. Se mudar a vida de uma pessoa, assim como mudou a minha vida, pra mim eu já tô satisfeita. Não tem... É essa a ideia. É essa a ideia. A ideia é alcançar o máximo de pessoas, mas se eu conseguir mudar a vida, conseguir mostrar que realmente isso é muito poderoso e que não precisa nem acreditar em mim, apenas faça, faça as afirmações da forma como está sendo ensinado no livro, a forma como eu ensino aqui, que vocês vão sentir o que eu estou dizendo, como isso muda internamente e como isso vai mudar a sua vida externamente, vai mudar tudo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês, tá? Ó, até a próxima live. Tchau, tchau.